Paz de Deus, caríssimos irmãos em Cristo Jesus, caros irmãos anciães aí do Brás e de outras localidades também. Primeiramente quero dizer, eu não estou atendendo, certo? Não tenho nada contra anciães, nem contra particularidades de ninguém, da vida pessoal. Nunca injuriei aqui ninguém, nunca difamei o nome de ninguém. E também nunca ameacei ninguém, apenas tenho os meus argumentos, que muitas das vezes são inflamados por pessoas que estão aí dentro da instituição. Às vezes eu não quero falar aquilo e a pessoa me pergunta, e eu, como conhecedor de algumas coisas, que por certo, vocês podem até achar que não está correto, todavia eu tenho liberdade de pensamento, conforme consta nas leis, não é? Não é da minha intenção caluniar, injuriar, difamar a instituição. Isso mesmo porque a instituição, ela é algo que a gente respeita, todavia nós temos o direito de opinião segundo a vigência do nosso Código Penal aí no Brasil e também segundo o Código Penal aqui da União Europeia. Então eu não tenho aqui intenção de tirar ninguém da denominação. Agora, eu quero dizer para vocês que tem pessoas, eu tenho feito cultos online, tenho fazido visita, estou anunciando o evangelho, certo, irmãos? E algumas pessoas entram no meu canal, que são daí da congregação, me ameaçando até de morte. Os irmãos estão entendendo? Esses dias entrou um cidadão de Osasco, me chamando de canalha, de vagabundo, e eu com respeito tratei ele, porque eu mandei uma mensagem para ele dizendo que ele não deveria fazer isso, porque ele, como cristão e como pertencente à congregação cristã no Brasil, o que ele está aprendendo? Meus irmãos, olha, se eles não estão de acordo com aquilo que eu falo, por que entram no meu canal? Entende? Se eu estivesse xingando um ancião, falando que um ancião fez isso ou fez aquilo, eu não estou falando nada disso. Eu sei que tem problemas aí sérios. Ninguém vem dizer para mim que não, mas eu não tenho nada a ver com isso. A única coisa é que eu fui questionado e eu respondi. E eu fiz uma pergunta também, mas não injuriei, não caluniei. Fazer perguntas, pelo que eu sei, não contraria a Constituição Federal Brasileira e nem tampouco a Constituição da União Europeia, ok? Salvo erro, artigo 11 ou 12, agora eu não me lembro o artigo da Constituição Europeia, me dá esse direito de liberdade de se expressar com respeito, a qual eu tenho feito. Com coerência, com cuidado. É lógico que existem assuntos que são mais mais de abordar assim mais, não é? Todavia eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou aí na congregação. E quem está aí, que fique, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para sair? Vocês não vão encontrar eu aqui em nenhum vídeo falando sai daí, não vou falar isso. Muito pelo contrário. Pessoas falam assim, irmão, não estou sentindo mais de ficar aqui, porque estou vendo isso, estou vendo aquilo. Sabe o que eu falo? Olha, ore a Deus, porque eu não sou Deus para mandar você sair de lugar nenhum. Eu estou errado, irmãos? Ah, mas você tem feito vídeo e... Irmão, isso é uma liberdade que eu tenho desde o momento que eu não estou ofendendo pessoa nenhuma. Certo? Eu não estou criando nenhum tipo de acusação contra nenhum líder. E olha que eu poderia criar, porque eu tenho argumentos para isso, mas eu não vou fazer isso. Mesmo porque quando eu fui sair do ministério, né, da congregação, porque eu fui considerado numa outra denominação, que é a ICP, Casa de Oração, ali do Rio de Janeiro. Certo, irmãos? Eu estava com problema psicológico, estava em surto psicótico, certo, irmãos? E não sabia nem o que eu estava fazendo. Tanto é que a minha esposa tinha que me acompanhar. E houve momentos que eu saí sem a minha esposa, bati carro, enfim. Solicitei uma reunião para não ter ministério, mas para ficar aí sentado. Então, irmãos, não foi
aceito isso daí, ninguém me falou nada e ninguém mais me visitou, ninguém mais procurou saber, foram lá buscar uma carta. Eu tenho um laudo até hoje que eu não podia assinar nenhum documento. E eu, fora da minha consciência, porque dentro do parâmetro psiquiátrico eu não podia. Assim disse o psiquiatra, para mim, assinava qualquer coisa, irmão. Eu assinei. Quando voltei ao psiquiatra, ele me disse que eu não deveria ter assinado e ele se prontificou a entrar na justiça junto comigo para abrir uma ação contra a instituição Congregação Cristã no Brasil. Os irmãos sabem o que eu fiz? Eu já estava um pouquinho melhor, eu disse que não. Eu disse que não. E jamais eu farei isso. Pode ter certeza, irmãos. Tá? Não vou fazer isso porque eu aprendi dos irmãos, quando eu estava aí, que não era para entrar na justiça contra outro irmão. Isso eu ouvi da boca de pregações e não foi de um ancião só, foi de vários. Mas agora mudou, talvez o Senhor revelou de outro jeito. Meditem vocês se eu estou mentindo ou não era assim. Vocês devem saber. Eu tenho o meu direito de me expressar. Todavia, vocês são uma denominação, uma instituição religiosa, e quem dita as normas aí dentro não sou eu. Agora, por que eu estou falando isso? Porque estão entrando pessoas no meu canal da congregação cristã que se dizem, um deles, como eu já disse, me chamou de canalha, de vagabundo, ele pensa que eu não tenho como localizá-lo, mesmo que ele entrou com outro nome, mas eu tenho os meus recursos para poder localizá-lo. Localizei. Ele congregava em Osasco, certo, irmãos? Não vou dizer a comum aqui, eu não quero prejudicá-lo, tem o nome dele completo, tudo. Eu pedi para ele não fazer mais isso, porque senão aquilo caracterizava uma ameaça, porque da maneira que ele falou comigo com violência, sem contar que um outro entrou no meu canal falando que eu tinha que comprar um caixão para mim e outro para minha língua, certo, irmãos? Também não fiz nada. Também sei de onde veio. Depois uma outra família que inclusive é uma família de ministério, que eu não vou dizer o nome aqui, tá, irmãos? Porque eu respeito a família, não vou falar o nome da família. Inclusive sei quem era um ancião que cuidava daquela região, tá, irmãos? Eu também, desde 12 anos de idade, a gente aí dentro, né? Então a gente conhece, não é, irmãos? Agora eu pergunto, os irmãos não poderiam dar uma retratação? Eu tenho todos os telefones, eu consigo todos os telefones dos irmãos que entraram aqui agora falando que eu tenho, querendo até ameaças, inclusive. E eu não estou gostando disso, porque eu já vou ter que deixar aqui, se houver ameaças mais, eu vou ter que comunicar à polícia, infelizmente, e vou ter que deixar, porque a gente não sabe, as pessoas são tão fanáticas que elas são capazes de tudo, não é? E agora eu gostaria que vocês lembrassem isso aqui que eu vou ler, que vocês que escreveram. A paz de Deus, cara irmandade, a paz de Deus, não foram vocês? Aconselhamos a cara irmandade a não repassar nem assistir vídeos ou áudios de pessoas que se dedicam em atacar a congregação cristã no Brasil, que não é o meu caso, eu não estou atacando ninguém, estou fazendo perguntas e falando da realidade. Todavia, entendam como vocês quiserem, tudo bem, entendam que eu esteja atacando. Quer no Brasil, como também nos demais países. Eu concordo, vocês têm direito de fazer isso, tá bom, irmãos? Não estou discordando. Inclusive, representantes vistos ser flagrante o mau intento desse trabalho perverso. Tais pessoas não buscam construir absolutamente nada com essa atitude e nem se interessam em proporcionar bem algum ao povo de Deus. Quer dizer, o povo de Deus é esse povo que está mandando uma mensagem para mim, não é? Me ameaçando de morte, entrando no meu canal usando versículos descontextuados, fora do contexto. Eu gostaria de dizer para os irmãos, para alertar esses irmãos a não entrarem no meu canal, principalmente o meu. Porque eu não estou aqui para atender irmãos da congregação cristã no Brasil. Eu atendi já pessoas que iam tirar a sua própria vida, não vou dizer aonde.
por causa de um ancião que enxotou o coitado do menino lá e ele ficou desesperado, já estava depressivo. E ele foi para comprar uma corda para fazer uma coisa que não devia. E o que eu fiz? Ele foi falar com o ancião. Sabe o que eu fiz, meus irmãos? Ele era casado, a esposa dele me ligou, embora é jovem, porque eu tenho 60 e poucos anos. A esposa dele me ligou aí do Brasil. Eu disse, não, irmã, não deixa ele fazer isso. Mas ele saiu agora, não sei se vai voltar. Eu falei, quando ele chegar, a irmã me liga que eu quero falar com ele. Eu nem conhecia a irmã, nem ele. Ele atendeu o telefone e os irmãos sabem o que eu fiz? Falei para ele, ô irmão, o que aconteceu? Ah não, porque eu fui lá, o ancião me tratou mal, eu sou pobre. Eu vi que ele estava doente, irmão. Qualquer um percebe, porque eu já passei por isso. Talvez nem aquilo que ele estava falando fosse real. Os irmãos estão entendendo? O que eu disse para ele, sai da congregação, vai embora, larga esse ancião, vira as costas. Deixa isso daí. Não, irmãos. Eu disse para ele ao contrário. Eu falei, irmão, olha só o que eu falei. Talvez ele estava ocupado. Irmão, estou falando disso diante de Deus. Talvez ele estava ocupado. Talvez ele não estava num momento muito em comunhão. Ah, mas ele me tratou mal. Perdoa ele, irmão. Esquece. Tá? Falei isso, irmãos, tá? Se você não está sentindo de congregar lá, tem mais congregação em perto da sua casa? Vai onde você sentir. Será que eu devo de sair de lá dessa igreja? Eu não digo nada, irmão. Isso aí não compete à minha pessoa. Assim como não compete a esses irmãos que estão entrando no canal, mandar eu para o quinto dos infernos, chamar eu de anticristo, tá, irmão? Usar palavras de baixo escalão, que entrou um aqui falando palavra que eu tenho vergonha de falar aqui para vocês. São daí. Agora eu pergunto, vocês não têm culpa, mas vocês ensinam, não ensinam? Então estou pedindo para vocês, no amor de Jesus Cristo, que façam que essas pessoas não entrem no meu canal. Por favor, não entrem. Só quem quer que eu quero que entre no meu canal são aqueles que querem entrar no meu canal, não para me denegrir a minha imagem, porque eu não estou aqui para ficar criando contendas com ninguém. Eu quero mudar totalmente a categoria do meu canal em anunciar o evangelho. Mas as pessoas me perguntam, me incitam a responder, e eu respondo. Eu não vou ocultar nem omitir. Porque ao contrário do que eu ouvi uma pregação, que omissão é um dom de Deus, eu nunca escutei isso na Bíblia e não li em lugar nenhum, que omissão é dom de Deus. Então, meus caríssimos irmãos, não estou ofendendo vocês, mas estou pedindo a vocês, se caso vocês quiserem, eu passarei todos os nomes com telefones das pessoas que estão falando isso para mim, inclusive das pessoas que estão me ameaçando. Por quê? Se continuar ameaças como essa, irmãos, eu vou ser obrigado a pegar essas ameaças, registrar um boletim de ocorrência, porque são ameaças que causam até medo. Não que eu tenha medo de morrer, não é? Eu estou em paz com Deus, embora vocês pensem que não, mas eu estou. Meu coração não está se sentindo acusado, porque Deus está comigo, Deus me perdoou na minha vida, Deus tem me perdoado na minha vida, e eu estou servindo a Deus com vontade de servir a Deus. Faço visita, oro, visito enfermo, independente de ser da congregação ou não ser. Pode perguntar, aqui eu não estou congregando mais, não quero, porque eu não quero congregar em lugares que eu escuto coisas que são mentiras. Os irmãos, por gentileza, me entendam. Eu não vou falar o nome do ancião para não denegrir a sua imagem. Mas ele estava pregando em um culto num lugar aqui, eu não vou dizer o nome também, e ele apontou para uma irmã e disse que Deus ia preparar casamento para ela, ele disse que Deus ia fazer ela viajar na obra de Deus, que ela ia ter filhos, no entanto ela era testemunhada, ela se levantou na hora do culto e disse que ela já era casada, já tinha filhos e já tinha esposo. Vocês acham que isso é Deus que falou? Meus irmãos, isso tudo está denegrindo totalmente a imagem dos irmãos. Então, eu com todo o respeito que eu tenho por qualquer pessoa
não é só por vocês. Estou pedindo, por favor, que esses irmãos da congregação, que creem na congregação, mas não creem em Jesus Cristo, que não entrem no nosso canal. Agora, aquele que quiser saber alguma coisa do Evangelho, pergunte para nós do Evangelho. Nós não vamos falar mais nada de vocês. Pergunte do Evangelho. E não é isso propriamente da congregação. No meu canal tem pessoas de várias denominações. Os irmãos estão entendendo? Isso é calúnia que eu estou pedindo? Irmãos, despertem. Despertem. Eu tenho visto aí até ensinamentos que têm uma certa relevância, não é? Como esse aqui, eu não vou dizer que não, porque estão pedindo para não entrar em canais que falam mal e não sei o quê, né? Mas falar a verdade não é falar mal, não é? Quero deixar bem claro. E eu também não estou aqui, não tenho condições de lutar contra o movimento da instituição. Por quê? Ela é muito grande, bilionária, não é? E eu não estou aqui para lutar com um sistema bilionário. Eu estou para lutar contra o pecado e contra a mentira e contra o engano. Então, eu sei que tem pessoas aí dentre vós que são pessoas honestas, trabalhadores, pessoas que trabalham e que querem o bem. Mas, por favor, o culpado são esses membros que estão entrando aqui, nos xingando, nos incitando a falar coisas. Eu quero deixar bem claro que eu tenho como localizar um por um. Não vou fazer mal para ninguém, pelo amor de Deus, não tenho esse interesse. Eu sou da paz. Enquanto muitos que eu estou percebendo aqui não são da paz. Eles querem acabar mesmo com a vida da gente. Certo? Querem difamar a gente, falar coisa que nem sabem. Esses dias eu estava aqui em Portugal e uma pessoa disse que eu estava morando em Higienópolis. Com uma pessoa na Higienópolis. Eu estou aqui em Portugal, não estou em Higienópolis. Outro dia me ligaram da minha cidade, uma irmã até na simplicidade dela, convidando para mim almoçar na casa dela, porque eu tinha almoçado no outro dia, eu tinha almoçado naquele mesmo dia na casa de um irmão próximo à casa dela. Vocês acreditam nisso? Eu chamei a minha esposa, sou casado há mais de 40 anos, e disse para ela, olha aqui, ó, estou falando que eu estou lá. A minha esposa pegou o telefone e fala com essa irmã, uma irmã de idade que eu respeito muito e que toda a família dela me quer bem, ok? Ela falou, irmão Raul, vem aqui almoçar. Eu falei, irmão, mas eu estou em Portugal. Não, o irmão não está em Portugal. O irmão está aqui em Florianópolis. O irmão almoçou na casa do fulano, orou lá e tudo. Irmãos, parece que eu tenho duplicidade, não é? Isso daí não é bom, irmãos. Isso daí sim é algo que difama uma pessoa. Você está falando com contra uma pessoa civil, né? Uma pessoa que não é instituição jurídica, que não deprecia nenhum de vós, certo? Nenhum de vós do conselho, nem de ninguém. Vocês não vão encontrar isso. Às vezes vocês podem encontrar uma capa com uma igreja, mas vocês não podem impedir isso. Porque se vocês quisessem impedir isso, vocês teriam que cobrir a igreja com uma lona. Isso eu já consultei o advogado, isso não há problema algum. Eu sei muito bem o que estou falando, estou instruído e não estou atacando. Se eu quisesse atacar quando um desembargador, um advogado, pediu o documento médico, a carta e a declaração que eu tinha para derrubar a minha carta de renúncia. E eu não quis, porque eu sabia que eu não estava bem. Eu preferia ficar assim. A única coisa que eu queria na época era voltar, sentar lá no banco e ficar quietinho. Mas como? Num lugar que todo mundo te olha como se você fosse um leproso. É assim que o amor de Cristo ensina. A gente vai na igreja para buscar um consolo, um conforto, e os outros nos tratam desse jeito? Isso aí é o evangelho que vocês estão ensinando? Meus irmãos, em Cristo Jesus eu quero dizer uma coisa. Isso não está correto. Hoje, graças a Deus, eu não quero mais saber. Não quero mais voltar. Pela graça e misericórdia de Deus. Porque eu compreendi que a graça é Jesus Cristo e não é a congregação cristã no Brasil.
A Congregação Cristã no Brasil é apenas uma denominação que pode conter a graça enquanto ela estiver guiada pelo Espírito Santo. Mas o que eu acho estranho é que agora os irmãos então estão entrando em justiça, outros entrando em justiça, criando litígios, e os irmãos mesmo falam que não é para criar litígios. Enquanto os mais antigos que eu conheci me ensinaram a não fazer isso. Ah, mas aconteceu com você aquilo outro, não interessa. Eu não faço isso. Mas contra essas pessoas que estão me ameaçando, irmãos, aí já é outra coisa. Eu tenho família, tenho filhos. Eu não sei até que ponto uma pessoa dessa está fanática, com a sua mente tomada, cauterizada, o que ela pode fazer. Não vou culpar vocês, mas estou pedindo aqui, vai ficar registrado, estou pedindo que vocês tomem providências, mais uma vez, específicas sobre esse assunto, para que não haja depois nenhum sofrimento, nem na minha família, por algum atentado, vou dizer bem claro, porque tem pessoas que são capazes de tudo, não estou falando de vocês, mas de pessoas que não entendendo o que é a graça de Deus. Porque esse negócio de dizer que a congregação é a graça, deixou as pessoas já com a mente, qualquer coisa que você pensar, você está no inferno. Já me mandaram para o inferno um monte de vezes. E ao invés disso, eu oro pela pessoa para que Deus salve a alma dela. Os irmãos entenderam bem? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. E olha, pelo amor de Deus, irmãos, ensinem esse povo certo. Tá? Se houver alguma coisa que vocês estão fazendo que não me interessa, que não esteja de acordo, não sou eu que vou dar conta. E se eu tiver que dar conta de alguma coisa, não é vocês que vão dar. Eu só estou apenas sendo sincero. Deus seja louvado. Amém.